Retornamos com o segundo bloco do Mão na Roda de hoje, conversando com as psicólogas do Judiciário de Tupã, Marta Soares Cirne Toledo e Carolina Castro Pavão. No primeiro bloco, conversamos principalmente sobre a questão adoção, um grande trabalho que é feito por essas psicólogas e demais profissionais da equipe que trabalham no fórum. E é importante dizer, aliás, não esqueçamos que não se restringe a Tupã, certo, Marta? Nós temos uma região, qual é a abrangência exata da nossa comarca? A nossa comarca, ela atende o município de Tupã, Herculândia, Rinópolis. E Iacri? Arco-Íris. Eu acho que Iacri já é Bastos. Mas isso é mais recente, né? Com a abertura da comarca de Bastos. E aí, nós temos que dar conta de toda essa população, né? Só queria saber sobre guarda. Guarda, normalmente as disputas de guarda, elas têm a ver ou com casais separados, ou com questões ainda mais complexas, onde os pais, por alguma razão, não estão podendo cuidar dos filhos, ou morreram, desapareceram, estão presos. Doentes. E aí quem cuida é alguém da família, em geral, mas não exclusivamente, né? Porque também tem aqueles casos em que a criança acaba ficando com uma família por afinidade, né? Guarda é bastante complicado. Nosso trabalho nunca é feito só por nós psicólogos, né? Esse trabalho dos setores técnicos envolve os assistentes sociais também, né? E eles têm um trabalho duro. E a questão da guarda requer que você avalie muito bem as pessoas para saber com quem seria melhor que as crianças ficassem, né? E a gente avalia os aspectos emocionais e os assistentes sociais se voltam mais para as questões materiais, né? Tem que casar os perfis, vamos dizer assim, tanto da criança quanto das pessoas responsáveis. No caso da guarda, quando um casal se separa, por exemplo, a gente tenta avaliar qual daqueles pais reúne naquele momento melhores condições emocionais de dar continência para aquela criança, de atender às necessidades afetivas daquela criança, né? Cuidar do dia a dia, os cuidados básicos, alimentação, higiene, lazer também, né? E aí a gente tenta pensar qual dos pais naquele momento tem essa melhor condição. É importante a gente estar ressaltando aqui que o nosso trabalho ele fica focado no melhor interesse da criança. Então, muitas vezes o pai ou a mãe acham que eles é que mereceriam estar com a guarda do filho. Se a gente puder, e a gente gostaria de poder sempre, a criança vai ter uma guarda compartilhada. Ela vai morar com um dos genitores, mas vai estar assistida pelo outro permanentemente. Só que isso nem sempre é possível. Às vezes você não pode contar com um deles por alguma razão, ou ele oferece risco para a criança, é negligente, enfim, abandona. E aí a gente é obrigado a escolher um único, né? Mas na medida do possível a gente... Mas sempre pensando no que vai ser melhor para a criança. E existe essa, assim, duas coisas que às vezes a gente também, o cidadão comumente fala. Primeiro, que a mãe tem sempre preferência. A mãe. Não necessariamente. Pois é. Cada caso é um caso. Então
vamos esclarecer essa questão. Era... Na verdade, não é bem assim. Não, eu acho que no passado era mais comum que a criança ficasse com a mãe, né? Já era assim quase uma questão já decidida, né? Quase que já decidida, porque normalmente era a mãe quem era responsável pelos cuidados com a criança, enquanto o pai era visto como aquele provedor, né? Então a mãe ficava responsável pelos cuidados. Então, quando o casal se separava, nem se discutia praticamente, né? A criança ficava com a mãe. Hoje em dia, tem sido muito mais comum que os pais busquem participar ativamente do dia a dia dos filhos e, com isso, eles solicitem, né? A mudança da guarda, muitas vezes. Então, por isso que a gente tem que avaliar caso a caso, né? Porque tem sido cada vez mais comum essa participação mais ativa dos pais, né? Pessoalmente eu acho que é bem mais lógico, né? Do que... E a outra questão é a questão do pensamento da criança também, da vontade da criança. Ela pode manifestar, ou vocês levam em conta essa manifestação também? Claro que sempre guardando, já examinadas as duas partes, né? Sempre o que é melhor para a criança. Legalmente, a criança escolhe, ela tem essa possibilidade de escolha a partir dos 11 anos. Mas é óbvio que a gente sempre considera. Se a gente percebe uma falta, um medo da criança de estar com um deles por alguma razão, ou que ela manifesta uma insegurança maior, é claro que a gente não vai propor que ela fique justamente com esse genitor, né? Vai pesar também. Mas a gente também faz um trabalho para melhorar Esse essa situação que a gente encontra. Porque, infelizmente, não raras vezes os pais acabam entrando em conflito entre eles, usando os filhos como arma, né? É horrível falar isso, mas isso é verdade. E então o nosso trabalho também é de tentar resolver parcialmente esses conflitos, fazer as orientações e os encaminhamentos para minimizar essa questão. Tem uma questão importante a respeito dessa decisão dos filhos, né? É que a gente, apesar de a partir dos 11 a criança poder verbalizar, né, o seu desejo, a gente normalmente evita perguntar para a criança, né, com quem que ela prefere ficar, porque é uma situação muito difícil para a criança ter que escolher um ou outro pai, né? A criança precisa do pai e da mãe. Então a gente tenta não perguntar isso, a não ser que a criança manifeste as dificuldades com um dos pais, aí a gente aprofunda essa questão. Sim, só no caso de uma manifestação espontânea, vamos dizer assim. Senão a gente estaria, de uma certa forma, instalando mais um conflito para a criança. Induzindo, né? Ela já está sofrendo, a criança gostaria de ter ambos. Né? É como você disse, o ideal que a guarda seja compartilhada. Mas uma coisa, gente, que eu fico pensando também é o seguinte, hoje nós vivemos em tempos de uma mudança assim, extraordinária, rápida. Há décadas, uma criança com 11 anos era tida como uma criança sem qualquer possibilidade de manifestar sua opinião. Hoje, uma criança com 8 anos, 7 anos, já está manifestando e muitas vezes muito bem esta opinião. Isso deve pesar um pouco também. As coisas são mutantes, vamos dizer assim. Sim, a gente pesa no sentido de que a criança é levada em consideração, com certeza. Muito levado em consideração. E isso é que torna a coisa mais complexa, como você disse.
né? A partir do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente prioriza os interesses da criança, vendo essa criança como um sujeito de direitos, né? A prioridade maior é a criança, né? E o seu melhor interesse, como a Marta já falou. Né? Isso são coisas importantíssimas. Mais alguma colocação de qualquer uma de vocês na questão guarda, assim, importante? Olha, uma das facetas da guarda acaba sendo a regulamentação de visitas. Ah, tá. Quando a criança vai morar com um dos pais ou com os avós, enfim, com quem quer que ela esteja sob a guarda, a gente muitas vezes tem que definir qual vai ser a frequência com que ela vai se encontrar com o outro lado, né? E aí a gente tem que pesar uma série de coisas, inclusive quais são as possibilidades daquele que vai visitar, né? E a gente estabelece ali uma frequência, uma regularidade, também a partir de muita conversa, de muita avaliação, tanto com a criança como com os genitores e os familiares ali, para que fique algo que atenda às necessidades afetivas da criança e daquele genitor que não está podendo conviver no dia a dia com a criança. Essa questão de regulamentação, isso faz com que realmente, vocês falando aqui, eu começo a ver que quando você falou complexo, eu não concordo, Marta. Eu acho que é muito complexo. Eu acho que são muitas situações que vêm para um mesmo pote, vamos dizer assim, e que tem que se dar uma solução. Por exemplo, uma questão importantíssima é a questão da alienação parental. Como os pais muitas vezes terminam os relacionamentos cheios de rancores, mágoas, ressentimentos e, enfim, muitas vezes acontece de um dos genitores colocar o filho contra o outro e alimentar todo tipo de sentimento negativo do filho em relação ao outro, né? Ao outro genitor. E isso é muito prejudicial para a criança, porque ela, como a gente já disse, ela precisa da participação de ambos na vida dela. É extremamente destrutivo ela imaginar que o pai não gosta dela, que o pai não se interessa, que ele a despreza, né? E aí a gente também tem que fazer todo um trabalho aí para tentar acertar os ponteiros. Fala um pouquinho disso, Carol. A gente tem visto bastante, né, esse fenômeno aí da alienação parental, né, que tem que ser investigado com cuidado, né? Muitas vezes um pai tem acusado o outro de alienação parental, de que um fala mal do outro, mas a gente tem que tomar cuidado para ver o quanto que esse outro pai também não está colaborando, né, para esse afastamento do filho. Se ele de fato é um pai interessado na rotina do filho ou não, né? Porque a alienação ela tem como objetivo, no fundo, afastar a criança desse pai que não convive todos os dias com a criança, né? E então a criança acaba sendo afastada desse genitor e acaba aderindo a essa campanha que o pai ou a mãe faz contra o outro, né? E se por acaso alguém, um ou outro, conta algo que é uma verdade, vamos dizer assim. Como que se procede? A verdade nem sempre é a verdade. Deve ser dita para uma criança. Sim, sim. Né? Então a gente tem que tentar entender qual é a intenção que está por trás dessa